Fala doutor, fala doutora, sejam muito bem-vindos a mais uma Pílula do Plano, a pílula que vai te levar para o novo mundo na preparação das provas de residência médica. E hoje o nosso papo é essencial, não é mesmo? Como lidar com o seu erro? Eu sei, pô, Thiago, eu não quero errar na preparação da prova de residência, eu quero acertar, né? Eu quero aumentar meu percentual de acertos, eu quero ir melhor na prova, eu quero passar no final do ano. Por que a gente vai falar de erro? E eu vou te falar uma coisa. Quantas vezes você já estava fazendo um bloco de questões, ou uma prova na íntegra, ou um simulado, e você errou essa questão, esse bloco, essa prova, você não foi tão bem, e você começou a se martirizar, né? Você começou a se sentir mal. E eu vou te falar uma coisa, se tem uma coisa que eu vi nesses últimos 3 anos, acompanhando preparações de prova de residência médica, é que esse é um dos principais pontos que mina a preparação da grande maioria das pessoas. O simples fato delas não saberem reagir ao erro, como se portar diante dele e como o que extrair dele é o que impediu já diversos neurologistas, cardiologistas, ginecologistas e tantos outros istas de saírem da residência, porque eles nunca entraram. O fato de você se auto-sabotar toda vez que você tem um erro, toda vez que você não vai como gostaria, isso tem um custo tão grande na tua preparação que é como se você não estudasse, é como se você não revisasse, é como se você não estivesse se dedicando de fato. Mas como assim, Thiago? Eu estou fazendo a prova e é como se eu não estivesse me dedicando? Com certeza. Porque se você não sabe reagir ao teu erro, se você não sabe aproveitá-lo da melhor forma, você vai arrastar isso por tanto tempo, até a hora que você de fato desiste. Me fala aí você, quando você erra uma questão, quando você erra um simulado, quando você erra uma prova na íntegra, por quanto tempo você tem arrastado esse sentimento de não estar fazendo as coisas certo, de você não ser bom o suficiente, de você não ser capaz, por um dia, por uma semana, um mês, um ano, ou até o ponto que você simplesmente desiste? O grande ponto é que a grande maioria dos candidatos para a preparação da prova de residência médica tem esse problema. Assim como eu no início da minha preparação também tinha, e se você está assistindo esse vídeo hoje, eu tenho certeza que você já passou por isso. A sensação de ser incapaz, a sensação de não conseguir chegar lá, de estar fazendo errado, de não estar estudando o suficiente, sempre que você erra, é exatamente isso que vem como uma alavanche na tua cabeça. E é exatamente esse sentimento, é exatamente esse pensamento que você deve ponderar, que você deve manipular e fazer isso jogar ao teu favor. Mas como assim, Thiago? Então existe uma forma de eu pegar todo esse sentimento, de eu pegar essa reação ao erro e usar isso de uma maneira melhor? Sim. Alguns dias atrás, algumas semanas na realidade, eu estava falando com um R+, meu, e a gente estava conversando sobre plantões, né? Sobre ser pé frio em plantão na realidade. E ele me falou uma coisa que me marcou muito, que na realidade o que acontece é que o que vai ditar se um plantão é ruim ou bom é a forma como a pessoa reage às coisas que acontecem dentro desse plantão. Na grande realidade, ele falou que não acredita muito nisso de ser pé frio ou pé quente em plantão. E o que ele acreditava de fato era que o que contava era como essa pessoa ia reagir às coisas que acontecessem no plantão. Isso sim ia ditar se ele foi bom ou ruim. E tem uma frase de Viktor Frankl que eu gostaria de citar para você aqui hoje. Entre um estímulo e uma resposta existe um espaço. Nesse espaço reside a nossa liberdade e o nosso poder para escolher a resposta. Nessa resposta reside o potencial do nosso crescimento e bem-estar. Presta atenção nisso que eu acabei de te falar. Entre uma coisa que acontece com você e a tua resposta existe um espaço. E o que você fizer com esse espaço vai determinar a tua resposta e a tua resposta vai culminar no que você vai extrair daquilo. Se vai ser algo positivo ou se vai ser algo negativo. Então quer dizer que esse erro que você está enfrentando nessa questão, nessa prova, nesse simulado, ele tem um igual potencial de te levar ao crescimento ou ao decrescimento. O que vai ditar é justamente a reação que você vai ter a isso. E o que eu quero dizer com tudo isso? Eu sempre sou muito prático e objetivo com tudo o que concerne a preparação da prova de residência médica.
E se alguém já te falou alguma vez que você não deve ficar chateado com o seu erro, que você não deve levar para o pessoal, que você não deve realmente ficar decepcionado com aquele resultado, isso é balela. Isso é natural do ser humano, esse sentimento de que deveria ter feito mais, que deveria ter acertado. É natural que ele surge e na realidade ele é bom, pois ele mostra que você está incomodado com a situação que você está hoje e você deseja melhorar. Agora, o grande ponto é, por quanto tempo isso tem acontecido? Por quanto tempo você tem cultivado esse sentimento e feito com que um simples erro tenha jogado toda a sua preparação ralo abaixo? A grande questão não é não sentir, não é não ficar chateado com o resultado, e sim por quanto tempo você tem feito isso. E para isso eu criei uma regra para minha vida que eu executo todas as vezes que alguma coisa não caminha como esperado. Se chama regra dos 10 minutos. Em que sim, eu me permito ficar chateado, eu me permito ficar triste, eu me permito ficar decepcionado por um resultado. Como eu disse, isso é natural de qualquer ser humano. Mas depois desses 10 minutos, eu tenho que partir para a etapa seguinte. Eu tenho que ter um plano de ação, eu tenho que seguir certos passos que eu vou te falar aqui agora. Então toda vez que você tiver um resultado ruim, um resultado que você não gostaria, não tem problema nenhum de você ficar chateado, mas que isso dure 10 minutos e você parta para a etapa seguinte. E qual é a etapa seguinte, Thiago? A etapa seguinte reside em um primeiro passo de assumir a responsabilidade. E aqui eu não estou dizendo assumir a responsabilidade no sentido de você ficar se martirizando de ter errado, no sentido de você ficar se jogando para baixo, não. Mas aquilo aconteceu. E enquanto a gente tenta ficar empurrando isso para uma circunstância, isso aconteceu por aquilo, ou ficar se martirizando, isso é só perda de tempo, que faz com que a gente não tenha resultado nenhum. Agora, a partir do momento que você assume a responsabilidade daquilo que aconteceu, que você diz, eu errei, seja por falta de conteúdo, seja porque eu não prestei atenção, seja porque eu não estava num bom dia, eu errei. A responsabilidade é minha. Acaba por aí. E não fica-se mais tempo empurrando para outra pessoa, outra circunstância, ou simplesmente te jogando ladeira abaixo. Assume a responsabilidade, errei. Independente de qual motivo seja. E logo em seguida você já parte para o segundo passo, que é você sempre deve aprender com os teus erros. Então você ficar triste por um resultado é normal, mas que seja por 10 minutos. E logo em seguida você tem que assumir a responsabilidade por esse resultado. Mas não só assumir a responsabilidade e ficar por isso mesmo, você precisa aprender com esse erro. O que fez você errar isso em um primeiro momento? Foi falta de conteúdo? Foi falta de atenção? Você estava cansado? Não estava num dia bom? O que fez você errar? E aprender com isso significa ter um plano de ação para que isso não se repita. Eu errei porque eu não tenho conteúdo? Eu vou estudar isso. Eu errei porque eu estava cansado? Cara, não adianta eu tentar ficar estudando enquanto eu estou cansado, eu preciso descansar. Eu errei por falta de atenção? Beleza, o que fez eu perder minha atenção? Como eu posso fazer para aumentar minha atenção na próxima vez que eu estiver fazendo essa prova, na próxima vez que eu estiver fazendo uma questão num simulado? É você assumir a responsabilidade e aprender com aquilo que aconteceu para que não aconteça de novo. E o terceiro passo dessa sequência após os 10 minutos é justamente você fazer o que é certo e não o que é conveniente. E quando eu digo fazer o que é certo e não o que é o conveniente, é porque você provavelmente já passou por essa situação. Chega essa fase do ano, esse segundo semestre do ano, se você está vendo esse vídeo logo após ele ser publicado, a gente acaba caindo num ciclo de viés de confirmação se nós não tomarmos cuidado. Se nós não tomarmos cuidado. Então o que acontece basicamente é que você tem temas que você vai bem, temas que você vai mal. E para evitar esses temas que você vai mal e você não quer se decepcionar de novo, você acaba só mantendo-se estudando o que você já é bom. E tendo esse viés de confirmação de que você sabe aquilo. Mas veja, qual a real vantagem de você continuar estudando uma coisa que você já sabe? Se o resultado não vai aumentar por isso. E fazer o que é certo e não o conveniente é justamente você prezar por estudar o que ainda te falta de conteúdo, ao invés de fazer o que é conveniente, de que é só ficar nesse ciclo de feedback positivo, nesse viés de confirmação que não vai te levar a lugar
Nenhum. E depois desses 10 minutos e desses 3 primeiros passos, você precisa fechá-lo com um quarto, que é tão essencial quanto os anteriores, que é: seja resiliente. Você vai errar de novo. Você vai errar em novos temas, você vai errar em novas questões, você vai errar em novas provas. Isso vai acontecer. Só que todas as vezes que isso acontecer, você tem que entender que isso faz parte de um processo. E desde que você consiga extrair algo positivo desse erro que você teve, você está no caminho certo. Todo erro é uma oportunidade. Errou, normal. Agora, não agiu diante do erro, é isso que não pode acontecer de forma alguma. A sua resposta a um estímulo, a sua resposta ao erro é o que vai ditar o caminho que você vai seguir. Se vai ser o caminho do crescimento ou do decrescimento. Qual caminho você escolhe seguir hoje? Se esse vídeo fez sentido para você, se você estava precisando ouvir isso, cara, aperta no botão de gostei aqui embaixo. Aperta no botão de gostei para eu ter esse feedback, para eu saber que você está curtindo esse tipo de conteúdo. Até a próxima.